Eu suspeito que a humanidade tenha entrado frequentemente em períodos como o nosso, em que a disciplina do julgamento e a procura do valor intrínseco diminuíram ou desapareceram. Quando isso aconteceu no passado, não ficou, todavia, nenhum registro, pois uma sociedade sem cultura perde a memória e perde também o desejo de se imortalizar em monumentos duradouros. Bem-vindos a mais um vídeo. Hoje vamos conversar então sobre A Cultura Importa, do filósofo britânico Roger Scruton. O subtítulo desse livro aqui é Fé e Sentimento em um Mundo Sitiado. E apesar desse tamanho aqui, de ser um livro curtinho, fácil de ler, com uma linguagem fluida, ele tem muita informação aqui condensada e esmiuçada. Então me fez pensar sobre várias coisas, sobre vários assuntos, e vou tentar também condensar de uma forma mais tranquila tudo que ele me fez pensar e resumir a ideia do livro para convencê-los a ler também. Além de fazer essa breve resenha aqui de A Cultura Importa propriamente dita, eu quero trazer também algumas ideias de outras obras que, no decorrer da minha leitura, eu lembrei delas também, que são A Civilização do Espetáculo, do Mário Vargas Llosa, e A Rebelião das Massas, do José Ortega y Gasset. Acho que essas três obras aqui trazem um panorama sobre a cultura, sobre o que podemos fazer. E, especialmente no livro do Scruton, tem algumas ideias e algumas conclusões que me agradam mais, porque também trazem um pouco de esperança, no sentido de que a gente pode fazer alguma coisa para salvar a cultura ocidental. Bom, no prólogo aqui, que já me fez ter várias reflexões e, enfim, fiz um monte de anotação aqui, o Scruton vai explicar mais ou menos qual que é o sentido dessa obra, né? Ele diz, basicamente, que três grandes coisas estão atacando a cultura ocidental, que é o niilismo. O niilismo é uma filosofia bem presente ali no século XX, especialmente, que visa a negação de tudo, né? Então, existe uma perda de sentido na vida e você vive com esse vazio e busca entender também esse vazio de uma forma, assim, né, bem breve e bem resumida aqui com o que eu já aprendi sobre essa filosofia, especialmente por meio da literatura, né? A segunda coisa é o relativismo, que é a defesa de que qualquer coisa vale, né? Então, nós temos essa máxima de que quando qualquer coisa é válida, nada é efetivamente válido. Essa ideia de que qualquer obra de arte vale, aquela piada causada também pelo Duchamp com o seu vaso que virou uma grande obra de arte. Enfim, essa ideia de que não existe juízo de valor no estudo da arte e na crítica da arte também. E o terceiro ponto, que é um dos pontos mais importantes aqui do livro, é a negação da importância da fé. Porque quando a gente pensa em civilizações, especialmente na civilização ocidental, e ele também vai trazer esses conceitos aqui para nós, essas civilizações são fundadas em alguma fé, em alguma religião, ou pelo menos nas bases da religião. Então, quando se fala em civilização ocidental, a gente pensa muito, obviamente, no cristianismo, né? E também nas raízes da democracia grega ou nas raízes do direito romano. Enfim, essas são as bases da nossa civilização. E todas as grandes civilizações que a gente pensar, até a civilização grega, por exemplo, a civilização ateniense, também tinha suas fundações ali na religião politeísta da época, enfim, a civilização egípcia, os maias, coloca aí qualquer civilização grandiosa da história e pense que, de certa forma, as bases da cultura daquela civilização estavam na fé. E quando a gente pensa na nossa, especialmente, né, a Bíblia, ela é a fonte de muitas histórias, quando especialmente trazendo para a literatura, que é o grande assunto aqui deste canal, e mesmo um ateu não pode negar isso, porque quando a gente estuda as bases realmente da civilização, a gente vê que tem essa origem. E não é nem a negação, mas até o fato de afastar isso e de não falar sobre isso, de não trazer isso à tona, acaba também enfraquecendo a cultura. Essa é uma opinião que vai ser sustentada aqui pelo Scruton no livro dele. Ele também fala aqui no prefácio uma coisa que me interessou muito, que hoje o país que é considerado esse grande símbolo da nossa civilização ocidental no caso, são os Estados Unidos, né? Isso também é um problema porque esse é um país cujas bases não estão bem determinadas. E foi algo que me chamou muito a atenção, porque
Quando eu trago resenhas para vocês de livros da literatura americana, e é uma literatura que eu gosto muito, eu costumo falar sobre isso porque é algo que me salta muito aos olhos quando eu faço essas leituras. Então, para trazer exatamente a citação aqui do Scruton, ele fala que, no entanto, justamente porque o Ocidente depende dos Estados Unidos, um país lançado num caminho que não reconhece nenhum lugar nem tempo como seu, a identidade ocidental tornou-se uma questão urgente a ser debatida. Estados Unidos, um país lançado num caminho que não reconhece nenhum lugar nem tempo como seu. Então, essa falta de raízes e essa falta de base que eu vejo na cultura dos Estados Unidos, na cultura americana, tem esse impacto e é um dos motivos pelos quais a gente tem que lutar pela cultura ocidental, de acordo com o Scruton. E bom, para a gente discutir o que é cultura e por que a cultura importa, a gente precisa conceituá-la. Isso é uma questão muito básica em qualquer debate, em qualquer discussão que a gente tem com outra pessoa, especialmente com alguém cujas ideias sejam totalmente opostas, é conceituar as coisas sobre as quais nós falaremos. Então, o primeiro capítulo que abre que esse livro é justamente o que é cultura. E a ideia de cultura do Scruton também me chamou muita atenção, porque eu nunca tinha visto colocada dessa forma, né, essa conceituação, porque ele basicamente vai dizer aqui que a cultura é a forma com que uma civilização se reconhece. Nas palavras dele, para trazer de uma forma mais clara, né, a cultura de uma civilização é a arte e a literatura por meio das quais ela chega à consciência de si mesma e define a sua visão de mundo. As culturas, então, são os meios pelos quais as civilizações se tornam conscientes de si mesmas e estão permeadas pelos pontos fortes e fracos da sua forma de vida herdada. Por cultura, refiro-me ao que também tem sido chamado de alta cultura, a acumulação de arte, literatura e reflexão humana que resistiu ao teste do tempo e estabeleceu uma tradição contínua de referência e alusão entre pessoas instruídas. Então, necessariamente, tem essa ideia de que a cultura está atrelada a uma civilização, né? E claro que esse conceito de civilização pode ser muito amplo, quando a gente fala de civilização ocidental, por exemplo, mas a gente pode também analisar de uma forma mais específica, como é, por exemplo, a civilização da América Latina, a civilização europeia. Então, nós podemos aprofundar esses aspectos, mas também entendendo que existe, né, esse grande polo que abrange todas essas questões quando a gente pensa em civilização ocidental, que tem as bases que eu já comentei com vocês, então, que é especialmente o cristianismo. E quando eu falo que a base é cristianismo, é importante colocar aqui porque não é que a religião seja a única base de toda a cultura e de tudo que a gente estuda. Mas, quando eu falo, por exemplo, no direito, o direito que hoje rege as democracias modernas, as democracias atuais, vem muito do direito canônico, vem muito daquilo que foi estipulado lá nos 10 mandamentos da Bíblia. Então, essa é a ideia de que quando a gente vai a fundo pesquisar as origens de cada coisa que faz parte da nossa cultura, geralmente nós vamos encontrar nesses dois lugares, ou no cristianismo ou nas bases da civilização greco-romana, tanto na Grécia quanto em Roma. E Roma meio que unificou muitos dos elementos que tirou da cultura grega, então a gente costuma usar esse termo, né, da civilização greco-romana. E aí ele vai trazer um ponto que vai rebater muito o relativismo aqui, porque ele fala que quando a gente fala em cultura, necessariamente nós precisamos falar também em julgamento, porque não é tudo que sobrevive ao teste do tempo. Então, para algo ser incorporado efetivamente na cultura e naquilo que hoje é chamado de alta cultura, às vezes até como uma forma meio pejorativa, mas é a ideia de que aquilo sobreviveu ao tempo e meio que se incorporou àquilo que a gente pensa quando pensa naquela civilização. Então, precisa ter passado pelo tempo, pela crítica também. É para isso que servem, por exemplo, os críticos literários, eles analisam e vão a fundo em grandes obras, às vezes eles têm ideias muito próprias, existe todo um conflito de críticos, mas, de certa forma, em algum momento, existe consenso e aquela obra se torna, então, incorporada à cultura daquela civilização. Nesse capítulo eu criei meio que um diagrama para explicar para vocês mais ou menos como que o Scruton vai estipular toda essa ideia de cultura e civilização, que basicamente tem a civilização, e dessa civilização
tem a cultura, que é esse acúmulo de arte, esse acúmulo de literatura, todas essas ideias que sobreviveram ao tempo, né, e pensamentos humanos, filosofias, etc. Essa cultura, então, advém necessariamente de uma tradição, porque é tudo isso que consegue sobreviver ao teste do tempo, consegue ser incorporado efetivamente. A tradição é muito oriunda do interesse estético de alguém por uma arte. Então, quando tem esse interesse estético e esse interesse de estudar ou de aprofundar na arte, que é esse objeto de estudo, então começa a surgir essa tradição e começa a surgir essa cultura. Então você não consegue dissociar a questão cultural da questão artística e da questão de julgamento de uma arte. Todas as culturas se caracterizam por um fluxo central ou por uma tradição de obras que não apenas resistiram ao teste do tempo, mas que continuam a servir como modelos e inspirações para os profissionais vivos. Essa batalha pelo cânone também faz parte do cânone. Uma tradição é o resíduo de conflitos críticos, aquilo que permanece quando o som e a fúria se reduzem a um murmúrio da sala de aula. Então, necessariamente, para que haja essa tradição que vira cultura, tem que ter um consenso, né? Seja aí pelos críticos, seja pela sociedade, né, representada por essas pessoas. Então surge a questão da cultura. Tem um ponto aqui no segundo capítulo que se chama Ócio, Culto e Cultura que me pegou muito, assim, porque ele explica nesse capítulo que a cultura é o produto do ócio. E hoje vivemos numa sociedade na qual a ociosidade está universalmente disponível. Ele explica aqui uma ideia, basicamente, do Aristóteles, de que nós trabalhamos e fazemos todas as funções normais do dia a dia, visando o nosso ócio, visando o tempo em que teremos disponível apenas para fazer aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente quer e que edifique a nossa vida. Só que parece que hoje, na sociedade que nós vivemos e que tem muito ócio, tem muito tempo disponível, nós conseguimos evoluir num sentido de que as máquinas fazem trabalho por nós, né? Seja trabalho manual, seja o trabalho que nós vendemos para o nosso empregador, enfim. A gente tem muito tempo disponível e a gente não utiliza para meios que edifiquem a nossa vida. Então é como se a gente tivesse tempo demais. É até curioso quando a gente pensa nisso, numa sociedade que a gente sempre fala que tem pouco tempo, né? Mas quando a gente pensa realmente no que a gente está usando, né? Para que serve esse nosso tempo ocioso? Geralmente nós estamos desperdiçando. E aí vem a ideia muito trazida aqui pelo Vargas Llosa, da civilização do espetáculo, porque tudo se torna um espetáculo e não uma coisa que vai servir para algo na nossa vida ou vai nos ensinar alguma coisa. Então vem essa ideia de TV, de internet, de redes sociais, de coisas que nós ficamos o tempo todo fazendo e assistindo e que não vai, no final das contas, nos trazer nada de bom. Para Aristóteles, você trabalha para se libertar e, enfim, ter o ócio. E no ócio você é verdadeiramente livre. Livre para seguir a vida contemplativa, que para o filósofo era o bem maior. Então, nitidamente, nós perdemos essa ideia de vida contemplativa no nosso ócio, né? Talvez tenhamos ócio demais e vida contemplativa de menos nas nossas sociedades atuais. A emancipação final dos trabalhadores do seu trabalho levou à perda da única coisa pela qual eles estavam realmente trabalhando. Então, essa ideia de que nós temos muito tempo ocioso e não fazemos nada de bom com aquilo, né? Com isso. Esse capítulo também tem uma frase que eu gostei muito, que é do poeta Schiller, e ele fala que com o que é bom e útil, o homem é apenas sério, mas com o belo ele brinca. E isso tem muito a ver também com o livro Beleza, do Roger Scruton, foi outra obra que eu já li dele, que ele vai explorar muito essa ideia da busca pela beleza e da busca pelo transcendental, né? Mas a gente tem que sempre pensar, né, como isso tem que ter a ver com o hobby, com a alegria, com aproveitar esse momento, né? Não como se fosse um fardo, mas como algo edificante, algo que realmente te traz algo positivo na vida. O próximo capítulo aqui se chama Conhecimento e Sentimento, e ele vai fazer uma crítica interessantíssima aos professores de hoje em dia, e eu achei, assim, incrível, porque eu nunca tinha visto alguém colocar isso em palavras. Isso acontece muito nas minhas leituras de Roger Scruton. Eu tenho essa sensação de que ele consegue resumir o que está acontecendo ao nosso redor e trazer de uma forma muito clara e muito acessível para todo mundo. Ele explica aqui
Grandes problemas que mostram o fracasso dos nossos sistemas educacionais, como a proliferação de disciplinas efêmeras, a amenização das dificuldades, métodos de ensino que se esforçam por manter o interesse a qualquer custo e dentre outras questões. E ele explica aqui que o verdadeiro professor não proporciona conhecimento como um benefício, ou seja, o professor não tem que ter como objetivo maior alimentar aquele indivíduo, e sim, eles tratam seus alunos como um benefício para o conhecimento. Então você não tem que imaginar o aluno como um receptáculo de coisas que você vai jogando ali para que ele absorva tudo aquilo. Na verdade, você tem que pensar no aluno como uma ferramenta, como um instrumento da cultura. Então é muito provável que ele não vá absorver tudo aquilo que você está falando e todos os vários professores que ele tem e as várias matérias, mas alguns deles vão se desenvolver mais em algumas questões, vão aprofundar algumas matérias, aprofundar alguns temas, e dessas pessoas, né, desses instrumentos é que surgem, por exemplo, os grandes gênios da literatura, os gênios da música, gênios da engenharia e etc. E aí, fechada essa questão da educação propriamente dita, ele vai falar também sobre a educação moral, que aí advém muito, novamente, da religião, como eu já comentei com vocês, expliquei brevemente, né, as raízes da nossa cultura. Ele fala aqui que a pessoa virtuosa, no entendimento de Aristóteles, não sabe apenas o que fazer e o que sentir. Sua vida e suas ações estão imbuídas do tipo de sucesso que é a recompensa dos seres racionais, e que Aristóteles descreveu como eudaimonia. Essa palavra aqui do grego tem mais ou menos uma conotação de realização dessa pessoa virtuosa num meio social. Então, você busca a felicidade fazendo o que é certo e sentindo o que é certo e fazendo tudo isso em prol de uma sociedade, né? E puxando esse gancho aqui, então, né, explicando como que a pessoa se torna virtuosa, a virtude é muito ensinada por meio da imitação. Por exemplo, podemos ler histórias dos heróis e de suas aventuras, podemos estudar narrativas de façanhas históricas e observar imagens da vida que compartilhamos, podemos ouvir homilias, ensaiar em forma de ritual as alegrias e os sofrimentos de pessoas reverenciadas e que são exemplos. De inúmeras maneiras, as emoções e os motivos de outras pessoas comparecem diante de nós nas obras de arte e na cultura. Não é que imitemos os personagens, mas nós nos movemos com eles, adquirindo uma ideia interior dos seus motivos. Por meio da imaginação, alcançamos conhecimento emocional e grande parte dessa educação imaginativa é conduzida por meio da religião. Então, é por isso que nós lemos, por isso que nós assistimos filmes, por isso que nós ouvimos histórias, porque dessa forma nós aprendemos pela imitação, né? E quando acontece algo muito parecido na nossa vida, nós vamos ter uma ideia melhor, ter uma premonição interior, como diz o Roger Scruton aqui, do que nós devemos fazer com base naquilo que nós aprendemos antes. Educação moral é ensinar o que fazer e, mais importante, o que sentir nas circunstâncias da vida comum. Em suma, deveríamos ver a cultura tal como Schiller e outros pensadores do iluminismo haviam. O repositório do conhecimento emocional por meio do qual podemos compreender o significado da vida como um fim em si mesmo. E vocês veem como eu já citei várias ideias de filósofos aqui, né? E essa é outra capacidade que o Scruton tem de trazer essas filosofias, trazer esses conceitos mais complexos nas suas obras e expor isso de uma forma mais acessível para nós. No próximo capítulo aqui ele vai falar sobre os usos da crítica. Então ele vai explicar melhor essa ideia de separar o que é bom, o que é mal, o que a gente pode estudar, o que a gente não deve estudar, que é, de certa forma, esse objetivo da crítica, como a gente já comentou também aqui no vídeo. Para Scruton, então, a questão que se coloca diante do crítico não é isso tem efeitos bons ou ruins, e sim, esse é um objeto de interesse adequado? Então essa é a pergunta que ele considera que o crítico deve se perguntar, deve questionar e aprofundar na hora de fazer a análise de um texto, de uma obra de arte, de uma música, enfim, o que quer que seja. E mais uma vez ele explica essa questão da vida imitando a arte e a arte imitando a vida com base na educação moral e naquilo que a gente imita justamente por aprender antes por meio dessas obras virtuosas, né? As respostas empáticas às obras de arte são também ensaios de empatias que poderiam ser aplicadas na vida. A virtude é ensinada pela imitação. A imitação instila hábitos e os hábitos transformam-se em motivos.
Se a boa literatura tem um valor moral, então é certamente porque ela alimenta esse processo, ensinando-nos o que sentir em relação às ações, aos personagens e aos destinos de nossos semelhantes. E se a má literatura deve ser evitada, é também porque ela nos induz a sentir empatia onde a empatia é equívoco. No quinto capítulo, Ensinando a Cultura, ele explica que, também, mais uma vez, trazendo uma crítica à educação e à forma com que hoje se vê a educação, especialmente relacionada à cultura, ele diz que a gente devia estudar as bases, os professores deveriam passar as bases da cultura pra gente, por exemplo, quando a gente fala em língua portuguesa, vamos estudar um pouco de Os Lusíadas, para então o próprio leitor, o próprio aluno conseguir criar uma autonomia para ele estudar outras coisas e para ele aprofundar em outras coisas. Mas sempre visando na educação as bases das questões que hoje nós podemos aprofundar. Não adianta a gente começar a estudar literatura pelo século XXI, porque a gente vai perder tudo aquilo que a gente tem de cultura e de repositório de conhecimento, como ele chama aqui, a cultura que nós acumulamos durante todo esse tempo e que a gente poderia usar, então, para aprofundar, né, as questões que vêm no século XX, no século XXI e tudo mais. E isso foi algo que também me marcou, porque eu vejo que quando a gente estuda sobre, especialmente literatura, né, mas sobre arte também, às vezes a gente foca muito em estudar as coisas que estão mais recentes e a gente ignora totalmente as bases do conhecimento. E sem as bases, nós não podemos aprofundar e chegar nos confins dessas questões e aprofundar de fato, né? Estudar a fundo tanto a arte quanto esses desdobramentos da arte, né? Literatura, música e etc. Depois ele vai fazer um capítulo sobre guerras culturais e aqui ele vai trazer algumas ideias que contrapõem aquilo que ele está colocando no livro, especialmente do Said, que tem um livro sobre orientalismo, e também o Foucault. E o Foucault, especialmente porque ele representa a ideia de que a cultura é simplesmente uma forma de poder. É algo que você usa para submeter um povo, para submeter alguém a algo que você quer que seja a supremacia ali, digamos. Ele vai criticar muito essa ideia do Foucault e vai dizer aqui que deveríamos insistir na nossa cultura como um repositório de conhecimento e rejeitar o ataque Foucaultiano a ela como sendo em si mesma uma forma de ideologia, uma forma de pensar que não tem a verdade, mas o poder como seu objetivo. E acredito que deveríamos ser igualmente resistentes em resposta ao multiculturalismo, insistindo que, se existe algum significado para o termo, a cultura ocidental já é tão multicultural quanto uma cultura pode ser. E nós deveríamos apoiar essa visão, ensinando a nossa cultura tal como era ensinada, com a devida ênfase nos clássicos e na história antiga, na Bíblia hebraica, na poesia medieval e no legado da filosofia islâmica. E ele vai fazer esse gancho para falar do orientalismo, e uma coisa muito interessante que ele colocou aqui é que quem está estudando, por exemplo, As Mil e Uma Noites hoje, ele fala que quem fala sobre esse livro, sobre essas grandes obras, essas grandes histórias, é muito mais o Ocidente do que os países islâmicos, em que o ensinamento da cultura e que a educação é tão fechada e tão não receptiva em relação às outras culturas. Esse é um ponto fraco e também um ponto forte da nossa cultura ocidental, porque nós conseguimos aceitar e assimilar muitos pontos de outras culturas, como é o caso da islâmica, quando a gente fala, por exemplo, de Averroes, ou até de As Mil e Uma Noites, e outras obras que foram incorporadas, sim, aos nossos estudos, enquanto que o outro lado é muito mais resistente e não aceita nem a ideia de democracia, quem dirá as ideias culturais que tem na civilização ocidental. Então esse é um aspecto que ele chama muito a atenção aqui no livro também. Ele também vai fazer uma crítica bem forte ao que ele chama de cultura de repúdio que se tem hoje em dia, que é essa ideia advinda do relativismo, que qualquer coisa serve e, ao mesmo tempo que qualquer coisa é arte, qualquer coisa auto-manifestada pode ser considerada arte, essas mesmas pessoas da cultura do repúdio dizem, por exemplo, que não pode ler Shakespeare porque é machista, não pode ler X autor porque é racista, etc, etc. E isso também é um juízo de valor. Então acaba sendo uma contradição do próprio movimento relativista, porque você diz que tudo pode ser arte, tudo pode ser aceito, exceto aquilo que você aponta como algo negativo. Então isso é uma contradição que é muito nítida nesse movimento relativista que o Scruton tanto critica aqui na sua obra.
E o último capítulo aqui se chama Raios de Esperança, e eu acho que esse é o principal ponto que essa obra difere das outras duas que eu comentei com vocês. Porque aqui nós também temos a análise da cultura hoje e uma crítica especialmente da nossa cultura, uma cultura que para Ortega y Gasset é extremamente massificada. Hoje não existe mais uma elite cultural de uma forma não pejorativa, e sim quando a gente pensava naquelas pessoas que detinham, de fato, a ideia da alta cultura, os grandes intelectuais, os grandes filósofos, os grandes pintores. Hoje, de acordo com Ortega y Gasset, tudo é massificado e dessa forma perde também a qualidade. E esse também é um aspecto da civilização do espetáculo, né? De que tudo precisa ser televisionado, tudo é um grande espetáculo que não tem uma profundidade, você precisa deixar tudo no raso. Só que a grande diferença é que o Scruton vai trazer aqui esse raio de esperança no formato do último capítulo na sua obra. E ele também traz essa ideia no resto da obra, porque ele faz uma explicação que para mim é essencial quando a gente pensa em cultura. Ele explica aqui que a cultura não é só importante para aquela elite ou para as pessoas que estudam a fundo, para os grandes estudiosos, os grandes acadêmicos. Ele explica, inclusive, que hoje essa ideia do resgate da cultura e da civilização vem muito mais das pessoas formadas em grupos autônomos, que saem da universidade, que não encontram na universidade justamente essa guarida para essas ideias. E ele explica que para o homem comum a cultura é muito importante. E quando a gente pensa no homem comum, no trabalhador comum, e não a pessoa que para o seu tempo para ler vários livros, para ver obras de arte, para entender quem é Rembrandt, quem é Leonardo da Vinci, essas pessoas, quando estão passando, por exemplo, por uma rua arborizada, uma rua que não é cheia de fios e que tem casas bonitas, bem desenvolvidas, bem desenhadas, essa pessoa também sente algo bom dentro de si. Essa pessoa sente um pertencimento àquela sociedade. Essa pessoa talvez vá no museu e não saiba quem foi Rembrandt, quem foi Leonardo da Vinci, mas quando vê obras desses grandes artistas, sente pertencimento, sente algo a mais e consegue identificar que aquilo ali tem alguma transcendência, tem uma ideia maior e uma ideia que não necessariamente é explicável. Então essa ideia da cultura como algo importante para o homem comum foi algo que me marcou muito na leitura do Scruton, porque ele entende isso de uma forma muito sensível. Ele vê que a cultura não é simplesmente um instrumento de elite, um instrumento de poder. A cultura é o pertencimento que nós temos que ter em relação à nossa sociedade. Então, quando a gente pensa, daqui 200, 300 anos, vão estudar a nossa cultura hoje, a cultura de 2025, o que eles vão encontrar que vai sobreviver ao teste do tempo? O que eles vão encontrar que as pessoas comuns tinham como inspiração, tinham como algo positivo para as suas vidas? Então é esse tipo de preocupação que ele coloca naquela última frase que eu li para vocês lá no comecinho do vídeo, porque com certeza muitas outras vezes a civilização e os povos passaram por momentos em que a cultura foi deixada de lado e que as raízes religiosas, as raízes transcendentais foram deixadas de lado. E isso não ficou para a história, justamente porque esse tipo de povo não vai ter nada para deixar na história. Não vai deixar nada escrito, não vai deixar nada numa pintura ou num prédio arquitetônico que realmente vale a pena ser estudado. Então é esse ponto da cultura que é o mais importante, que é essa conclusão que Roger Scruton dá aqui para nós. A cultura é o nosso pertencimento em relação à nossa sociedade. É aquilo que nós deixamos para que as próximas gerações vejam e pensem, era isso que era mais importante para aquela época, para aquela sociedade. E perdendo isso, perdendo esses valores, perdendo esse transcendentalismo, isso que é importante não só para a elite, mas para o homem comum, infelizmente nós ficaremos perdidos também na história, porque nós não deixaremos nada para que os outros estudem e para que os outros entendam como esse nosso pertencimento. Então a sociedade sem cultura é aquela que não deixa nenhum legado, justamente porque ela não se sente pertencente a nada. E vale muito a pena a gente estudar aquilo que nos pertence, né? Aquilo que formou a nossa civilização. E especialmente quando a gente fala em literatura, eu tô aqui cheia de livros clássicos comentando com vocês e também contemporâneos que eu considero que têm valor justamente para isso, né? Para que a gente fala sobre livros clássicos? Para que a gente fala sobre literatura e aprofunda questões literárias? Justamente para que a gente tenha um legado, né? E a gente tenha um marco na história.
Então, esse é o principal ponto de A Cultura Importa, e ele explica que, sim, a cultura importa, apesar de todos esses percalços, apesar de todas essas dificuldades, vale a pena que a gente se esforce para manter a nossa cultura e também para perpetuá-la no tempo. Bom, basicamente essas são as ideias principais. Eu acho que ficou um pouco longo, porque eu quis meio que resumir e sistematizar tudo que tem nesse livrinho mesmo, que é muito profundo e que já me trouxe vários pensamentos, várias coisas. Com certeza eu vou trazer outras ideias dele em outros vídeos, ou talvez textos. Inclusive eu estou escrevendo alguns textos no Substack, vou deixar aqui embaixo para vocês o link, caso tenham interesse também. Vamos tentar deixar alguma coisa aí para a posteridade e fazer a gente pensar mais, refletir sobre questões importantes, tal qual a nossa cultura e por que ela importa. É isso, se você gostou desse vídeo, se você conseguiu assistir tudo isso aqui, sistematizar um pouco essas ideias e talvez aprender alguma coisa em relação a essa obra, deixa aí a sua curtida, deixa aí seus comentários sobre o tema, vamos continuar a debatê-lo. Lembre-se de se inscrever no canal, que isso me ajuda bastante. E até o próximo vídeo.